Fala, concurseiro! Saiu a reforma administrativa que há tanto tempo vinha se falando. E eu quero trazer aqui um resumo com os principais pontos, os pontos mais de interesse do concurseiro sobre essa reforma. Então, segue lá que eu vou ser bem breve resumindo essa reforma. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos públicos e eu quero detalhar para você, concurseiro, os principais pontos da reforma, os pontos que vão atingir você. Essa reforma, pelo que o governo está dizendo, ela vai ser restrita a novos servidores. Então, quem está na ativa não seria atingido por essa reforma, pelo menos em tese. Eu vou trazer só os pontos que eu acho que são os mais sensíveis ao servidor público. Existem várias questões de reformas estruturais, de facilitação da própria gestão das entidades, dos órgãos, mas eu não vou falar muito desses itens, eu vou falar o item que atinge você, certo? A primeira questão aqui da reforma é que eles querem acabar com um regime jurídico único. Então hoje há um regime jurídico único, houve tentativas em alguns governos de modificar isso, que as pessoas todas têm estabilidade, né? Passando o período ali do estágio probatório de 3 anos, elas adquirem estabilidade. Mas o que o governo entende, e aqui eu vou colocar algumas críticas em alguns pontos. Pessoal, é muito difícil fazer isso daqui, porque eu fiquei de manhã estudando e a gente precisa de tempo para amadurecer algumas coisas. Então, primeiro, deixa a tua curtida aí para me ajudar. E segundo, deixa também tua crítica aqui, porque às vezes vocês têm mais tempo que eu para digerir algumas coisas e eu não quero ser liviano, não quero colocar críticas só por criticar. Então, assim, o governo entende aqui que hoje, na modernidade, não cabe mais estabilidade para todos os cargos e que as pessoas passam muito tempo na administração pública. Então o governo claramente quer acabar com isso. Então a pessoa trabalha, mas ela fica muito tempo aposentada, tem pensão e isso gera muitos gastos. Então o governo quer mudar isso e como que ele vai fazer isso? Esse slide aqui é do próprio governo federal e nele ele explica o seguinte, que hoje vão ter aqui 5 vínculos distintos para você atuar junto à administração. E aqui eu acho que é o grande ponto da reforma. Existe um vínculo da administração que vai ser o cargo típico de Estado. O que é o cargo típico de Estado? São aqueles cargos relacionados às funções que só o Estado pode desempenhar. Eu até peguei aqui um conceito aqui para a gente entender. Elas são ligados ao núcleo estratégico do Estado. Então, nesses cargos vai ter estabilidade. Essa estabilidade vai ser depois de 3 anos, só que antes da estabilidade, você vai ter que passar por um novo período que chama vínculo de experiência. Esse vínculo de experiência, nessa carreira aqui, como você pode ver, esse cargo típico de Estado vai ser 2 anos. Nesse vínculo de experiência, eu vou explicar mais para frente, então aguarda aí. Você não vai ter o cargo público ainda, vai ser uma etapa do concurso público. Então, isso vai ser a grande mudança. O concurso público, como é hoje, vai mudar radicalmente, porque vai ser etapa do concurso público o próprio exercício do cargo. E aqueles que melhor tiverem o desempenho no exercício do cargo vão ter direito aí a assumir o cargo. Isso daí é bem genérico, mas daqui a pouco eu vou explicar melhor para vocês. Então vai ter essas carreiras típicas de Estado, que a gente não sabe o que vai ser, isso aqui está muito genérico ainda, mas certamente segurança pública, fiscalização de tributos, e daí tem várias carreiras aqui da área fiscal, e várias carreiras ainda são dúvidas. Eu acho que vai ter muita discussão aí, muito lobby aí para entrar nessas carreiras típicas de Estado. Fora disso daqui, nós vamos ter cargo por prazo indeterminado. O que é o cargo por prazo indeterminado? Eles não vão ter mais estabilidade. O próprio técnico do governo deixou muito claro, a pessoa que entrou nesse cargo, se o governo entender que aquele cargo não é mais interessante, que já não faz mais sentido, ele pode extinguir aquele cargo, a pessoa pode sair, então a pessoa não vai ter mais garantia de continuar. Eu acho que quem mais sofre são as carreiras que têm um paralelo na iniciativa privada. Sei lá, você é secretário, carreiras administrativas, carreiras mais de base são as mais atingidas numa primeira visão que eu tenho aqui. Depois nós vamos ter o vínculo de prazo determinado. O que o vínculo de prazo determinado trata? Ele quer substituir o que hoje já existe na Constituição, que são aquelas carreiras temporárias, quando tem perigo público, quando tem algumas situações, existe hoje essa possibilidade, só que eles querem ampliar isso daí. Então, o próprio técnico, o governo, falou o seguinte, olha, hoje se você quiser contratar alguém para trabalhar na prevenção, por exemplo, de um incêndio, alguma coisa, você não pode porque não se enquadra na legislação vigente. Então, eles querem ampliar essa questão dos trabalhadores por prazo determinado e
É importante dizer que esse cargo por prazo indeterminado aqui, eu esqueci de dizer, ele não vai ser seletista, ele vai ser estatutário ainda. É importante dizer. E por fim, tem o cargo de liderança e assessoramento. O que é o cargo de liderança e assessoramento? Vai substituir o cargo comissionado, vai ser uma nova categoria aí que substitui esse cargo comissionado. Outro ponto aqui, e esse daqui fica comigo, e já deixa a tua curtida, por favor, que ajude o nosso trabalho. Eu acho que é o ponto mais polêmico e é o ponto que mais impacta o servidor público. O governo entende que o estágio probatório não funcionou nos moldes que ele é proposto, que ele precisa de uma reestruturação. Então ele coloca que poucas pessoas não são consideradas aptas no estágio probatório e que precisaria de uma mudança. Então a mudança é essa daqui, é a criação do vínculo de experiência. Então você vai fazer concurso público e você vai trabalhar, só que sem assumir o cargo. Esse trabalhar sem assumir o cargo, sem direito automático ao cargo, você nessa fase você vai ser avaliado e os mais bem avaliados vão ser efetivados. Isso aqui é bem complicado, porque em tese é muito bonito, em tese até é interessante. Você trabalharia um grande defeito da administração pública, que é pessoas que passam em concurso e que são displicentes. Mas primeiro, será que isso daqui vai funcionar? Porque hoje não funciona porque a administração tem pouca coragem e pouco estímulo de demitir alguém em estágio probatório. Se uma administração hoje tira alguém em estágio probatório, ela não vai ter a recomposição daquele servidor. Então, como que a administração pensa? Puxa, melhor esse cara trabalhando mal do que ficar esse cargo vago. Então, hoje a administração pensa assim. Esse é o estímulo da administração. Não tem estímulo de você demitir alguém em estágio probatório. E daí, eles próprios falaram isso. Realmente ninguém tem todo um problema de gestão para não ocorrer a demissão em estágio probatório. Só que daí eles criaram uma nova estrutura que pode criar outros problemas. E aqui nós temos aí, no Rio de Janeiro, aí, a hipótese que servidores comissionados estão sendo utilizados para atrapalhar o trabalho da imprensa, para fazer serviços fora do objetivo da gestão pública, né? E esses servidores comissionados, a gente sabe, né? Eles fazem isso, eles não têm outra opção. Agora, se você cria uma carreira que é super frágil, a pessoa não tem vínculo nenhum, como que vai ser feita essa avaliação? Quem que vai ser feita essa avaliação? Quais são os critérios objetivos? Tudo isso daqui pode criar uma série de problemas também e deixar muitas pessoas num limbo bem complicado, né? E como que vai ser a remuneração dessas pessoas? E se a pessoa morrer durante, né? Como que vão ser os policiais? Como que vai ser um policial que está no período de experiência? Então, são várias perguntas. Eu não quero colocar as críticas ainda, mas o que eu entendo é o seguinte. Eu trabalhei em vários órgãos. Eu trabalhei no Tribunal de Justiça, trabalhei na polícia, trabalhei no Tribunal de Contas. E a grande problema da administração é um problema de gestão. Não existe nenhum incentivo ao órgão em demitir alguém. Não existe nenhum incentivo aos órgãos em avaliar mal alguém. Até porque existe um pouco de corporativismo também. E esse é o grande problema. Será que isso vai resolver? Né? Aqui um ponto bom, olha aí, ó, para quem fala que só tem um ponto ruim, eles querem mudar as regras rígidas de acumulação de cargos. Então, hoje, a acumulação de cargos lá está no artigo 37 da Constituição, só algumas hipóteses que você pode acumular alguns cargos. Eles querem abrir essas hipóteses, observado compatibilidade de horário. Aqui eles não estipulam quais são essas hipóteses. E a exceção vai ser o cargo típico de Estado, então apenas docência e profissão de saúde. Então quem tiver cargo típico de Estado não vai ter uma regra melhor de acumulação de cargos. Só que os outros cargos vão ter essa possibilidade de acumular. Então eles querem isso, aumentar a competitividade. Isso daqui pode ser muito interessante em vários cargos e realmente aqui é um benefício para o servidor hoje, que tem uma regra bem rígida de acumulação de cargos em geral, certo? E outro ponto aqui é o desligamento do servidor. Hoje nós só temos as hipóteses de sentença judicial transitada em julgado, de infração disciplinar, né? Então você vai ter que ter o processo administrativo, e por desempenho insuficiente. Só que isso daqui, em que pese exista a previsão, isso nunca foi regulamentado, porque a Constituição, agora não lembro qual o regulamento, fala que uma lei complementar precisa estabelecer o que significaria esse desempenho insuficiente. Qual que é a ideia da mudança? Não vai ser mais necessário o trânsito em julgado, valerá também a decisão proferida por órgão colegiado. Isso daqui eu tenho certeza que vai ser discutido no STF.
Que pese eu concorde com isso, um servidor que foi coordenado em primeiro grau, foi condenado lá no órgão colegiado, isso daqui pode ser discutido judicialmente. É a mesma coisa que a prisão proferida por órgão colegiado, né? Isso daí foi bastante discutido por STF, o STF já mudou posição sobre isso, e para mim é o mesmo caso, né? Viola a presunção da inocência, segundo vários entendimentos. E a insuficiência de desempenho, eles não querem mais regulamentação por lei complementar, eles querem por lei ordinária. Então vai ter agora, finalmente, a insuficiência de desempenho que está previsto na Constituição e nunca foi regulamentada. Então eles querem fazer uma regulamentação mais fácil por lei ordinária, é algo que vai mudar também. Outro ponto aqui é a vantagem e alguns benefícios de várias carreiras que vão ser modificados. Então eles entendem que isso está distante aí dos benefícios do meio privado, dos outros cidadãos, e eles querem mudar isso daqui. Então, acabar com licença-prêmio em alguns lugares que tem, né, estados, férias superiores a 30 dias, adicional por tempo de serviço, aposentadoria compulsória como punição, parcelas indenizatórias sem previsão legal, vai ter que ter previsão legal, adicional ou indenização por substituição não efetiva, redução de jornadas sem remuneração. Então, há algumas possibilidades da pessoa, às vezes, eu quero estudar, quero uma diminuição da minha jornada de trabalho e não tinha diminuição de salário, então eles querem acabar com isso. Progressão, promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço, isso daí tem várias carreiras que tem, a PRF já modificou faz algum tempo, colocando alguns requisitos, então eles querem mudar isso daí. E incorporação ao salário de valores referentes ao exercício de cargos e funções. Então, a pessoa antes exercia uma função, né, recebia um valor a mais, e esse valor era incorporado ao salário dele, e eles querem acabar com isso daqui. E eles querem mudar os cargos, querem fazer uma reestruturação dos cargos. Certamente aqui vai ter uma diminuição de remuneração. E por fim, eles querem mudar políticas remuneratórias de benefício, mudar algumas políticas gerais. Isso daqui está bem vago e certamente vai implicar uma diminuição de benefícios, de remuneração. Essa reforma ela tem claramente o objetivo de diminuir o gasto do Estado. Isso daí está lá em toda a introdução que eu cortei do documento que o governo federal fez. E ela vai ser prejudicial, é inegável. Temos um ponto ali que pode ser benéfico ao servidor, que é a acumulação. Eu creio que essa reforma demora para passar. Ela vai implicar aprovação de emenda constitucional, que é 2 turnos, tem que ter um quórum qualificado. A reforma da Previdência demorou 8 meses. Essa reforma, ao meu ver, vai demorar mais tempo. Eu não sou cientista político para cravar isso, mas há um grande lobby dos sindicatos para que isso não passe. Mas os sindicatos não vão ser atingidos. De uma certa forma são, porque você diminuindo a remuneração, você diminuindo benefícios, o sindicato também perde dinheiro. Então eu creio que os sindicatos também estão na luta. Eu tenho em alguns grupos que o pessoal está se mobilizando. É isso daí, eu queria discutir cada ponto, eu quero fazer alguns vídeos tratando alguns pontos, eu quero amadurecer algumas coisas para não falar besteira. Eu acho que no primeiro momento a gente olha algumas coisas, a gente não concorda, mas precisa de um pouquinho mais de ponderação, até um pouco mais de entender um pouco melhor algumas coisas que foram colocadas de maneira muito genérica. Mas é isso daí, pessoal. Eu acho que dá tempo ainda, se você está fazendo concurso hoje, ainda dá tempo de você não pegar essa reforma. Ela pode demorar, então continue estudando. Muita coisa vai mudar se ela passar. Eu creio que ela não vai passar inteira. Lembrando, a reforma da Previdência não passou do jeito que o governo gostaria. Vai ter muita discussão, muita gente contra, então pode ser muita coisa modificada. Vamos aguardar aí, deixa seu comentário, segue a gente nas redes sociais e bora estudar.